Paz do Senhor, irmãs. Hoje a gente aqui de novo, né? Chegando já para o final do nosso livro, graças a Deus. E eu só escuto coisa boa, né? De gente falando sobre o nosso livro, quanto que Deus tem abençoado, quanto que Deus tem trabalhado e construído cada uma de nós. E na lição de hoje, a gente já vai começar na parte 4 do nosso livro, na lição 1 da nossa parte 4. Então, o tema de hoje é respeitar e honrar as autoridades da igreja. Vamos orar? Depois a gente vai ler aqui o versículo para a nossa aula de hoje, tá bom? Então, feche seus olhos aí na sua casa e fale com Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Deus, mais uma vez, Pai, para mais uma porção da Tua Palavra. Hoje nós vamos aprender mais um pouco do Senhor, para crescermos mais, para sermos construídas por Ti. Ó Deus, Pai querido, vem, Senhor, visitar cada uma das minhas irmãs que estão em casa. Vem, Senhor, se mover com liberdade, Pai, nesse dia de hoje. Eu te agradeço por mais essa oportunidade, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, vamos lá. A palavra de hoje, para a nossa aula, o versículo base está em Hebreus 13:17, que diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por sua alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita vós outros. Então a gente tem que obedecer às autoridades que Deus coloca sobre nós e não gemendo, reclamando, achando que aquilo é um peso, mas fazendo com leveza, né? Fazendo de uma forma alegre. Ele fala assim, ó, que façam isto com alegria e não gemendo, e não com sofrimento, com dores, porque isto não aproveita para vocês. Então, vamos obedecer às autoridades que Deus colocou com alegria. Aí, vamos continuar lendo aqui, ó, na página 141. Não é suficiente nos submeter à autoridade direta de Deus. Deus coloca à nossa frente pessoas que o representam e precisamos nos submeter também à sua autoridade representativa. Percebe que o S aí da sua autoridade representativa, ele está em letra maiúscula? Então aqui, ó, não é suficiente só nós submetermos à autoridade direta de Deus. A questão das autoridades, dos líderes, não é pela pessoa que Deus quer, vamos dizer assim, separou para estar liderando outros, ou ser mais que outros, no sentido de mandar, no sentido de ter autoridade. A questão não é só para com as pessoas. A gente vê que para quem Deus deu certas autoridades, tem muito mais responsabilidade e um compromisso com a palavra, e é muito sério isso. Mas no nosso livro, o tratar de Deus a esse respeito significa para nós mesmas. Nós vamos ver mais para frente o porquê que nós, os liderados, precisamos nos submeter em alegria às autoridades que Deus institui. Então ele fala assim, ó, que eu disse que é com letra maiúscula. Deus coloca à nossa frente pessoas que o representam, que representa Deus. E precisamos nos submeter também à sua autoridade representativa. É como se ele colocasse representantes com liderança. Não é um caso assim como, por exemplo, assim, a Igreja Católica tem o Papa. Não é assim. A gente vai ler mais para frente aqui que não é assim. São dentro do corpo de Cristo, para que tudo funcione bem. Vamos continuar para a gente entender melhor. Por isso,
em primeiro lugar, devemos reconhecer quem é a autoridade delegada por Deus, pois representa o próprio Deus. Não importa se concordamos ou não com os irmãos que estão à nossa frente. Então, assim, não importa se a pessoa que Deus colocou, se essa pessoa está errada, está falha, está fazendo alguma coisa, não cabe a nós concordar ou não. O que a gente tem que fazer é estar orando pela pessoa, se caso a pessoa não tiver de acordo com aquilo que a gente entende que está de acordo com a palavra. Mas a gente não deve ficar confrontando, essa é a questão. Temos que respeitar, sabendo que é Deus quem cuida e Ele que institui, Ele também tira a pessoa. Se caso precisar, Ele retira e coloca outra pessoa no lugar. Então, cabe a Deus ver quem são os representantes dele. Então, não a mim, nem a você, nem a ninguém. Cabe a Deus separar e manter lá os representantes dele, no corpo de Cristo. Mais abaixo diz assim, ó, quando ofendemos a autoridade delegada de Deus, ofendemos o próprio Deus, e isso é muito sério. Mas a gente vai ver que isso no final, mais para frente, isso é bom para nós, tá bom? Por que que Deus faz isso? Aqui em Efésios 4, 11 e 12 diz assim, ó, e ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o propósito maior de Deus estabelecer essas autoridades, mesmo assim, também é para organizar, mas também é para tratar com a gente. Olha só, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para nos preparar. Deus separou pessoas para que cuidasse de nós, e eu vou dizer mais para frente em que sentido também isso vai ser um cuidar do nosso interior, da nossa vida. Aqui fala assim, ó, obedecei aos vossos guias, isso está em Hebreus 13, 17, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, com quem deve prestar contas. Vê a responsabilidade, o peso de quem está à frente. Eles têm que prestar contas, porque nós somos do Senhor, eles estão ali representando Deus, e eles vão prestar conta do que eles estão fazendo para Deus a nosso respeito. É muito sério. Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita vós outros, como a gente leu. Sabemos que há momentos em que não é fácil ser submissa aos nossos guias, assim como nem sempre é confortável obedecer. Mas se o fizermos com alegria e não gemendo, isso vai nos trazer muita bênção, paz, e também vivenciaremos muitos milagres. A nossa vida vai prosperar. E aqui tem uma pergunta, você crê nisso? Para que Deus estabeleceu uma linha de autoridade? Por que que ele estabeleceu? Ele a estabeleceu para poder suprir com a vida divina todos que estão debaixo dessa autoridade. Fora dela não somos supridas de vida e, portanto, morreremos espiritualmente. Isso aqui, esse assunto no ministério aqui do nosso livro é um assunto muito bem resolvido. Eles são pessoas que eles têm as autoridades que buscam exclusivamente do trono de Deus as porções da palavra e vão passando para a igreja. Então eles entendem que, baseado nessa palavra, que é bênção você ser suprido através desses ministros abençoados que eles têm. Então, é do ministério, é característica deles. No YouTube tem muitos vídeos desses líderes aqui, das nossas irmãs que escreveram. Inclusive, o pai de uma delas, da Dong, o Pedro Dong, ele tem vários vídeos, a família também tem, eles são líderes lá, e eles são aqueles que
se envolvem no ministério da palavra e suprem a igreja das mensagens e das porções da palavra todos os dias. Então, é muito esclarecido esse ministério nessa igreja. E eles ensinam pra gente isso daí. Estão ensinando para nós como que é abençoador a gente ter esses líderes separados por Deus, abençoando as nossas vidas. Eles entenderam isso, todos entendem e vivem debaixo dessa autoridade com muita paz e são muito abençoados, supridos nisso. A gente vê o conteúdo desse livro, é maravilhoso. E o conteúdo disso são o que nossas irmãs aprenderam ao longo dos anos através desses líderes que são da parte de Deus colocados lá. Então, são pessoas, eu creio que todas as irmãs entenderam a bênção que é o conteúdo do nosso livro, o quanto que a gente tem aprendido. Então, são através desses ministros que chegou até as nossas irmãs e que elas colocaram no livro para chegar até a gente. Então, é uma linha de hierarquia muito abençoada e separada por Deus. Então, é um ministério muito bem resolvido nesse assunto. Continuando, fala assim, ó. A liderança na igreja é diferente da que encontramos no mundo corporativo. Embora tenha legitimidade para exercer a disciplina quando necessário, a autoridade da liderança na igreja não visa repreensão, mas estabelecer a ordem na igreja para que sua palavra chegue a todos os membros do corpo de Cristo, dispensando a vida divina aos filhos de Deus em toda a terra. Então, não é para repreensão, não é para fazer uso da autoridade de uma forma ríspida, de uma forma grossa ou autoritária. Não é assim o ministro que Deus estabelece com autoridade, fazendo mau uso da sua autoridade, dominando na vida das pessoas ou querendo mandar. Não é assim. Esse ministro, ao qual é falado aqui, é um ministro que zela, cuida, orienta. Não é um ministro que usa errado a autoridade dele. Continuando aqui, fala assim, ó. Em 2 Coríntios 10, 8 diz assim, ó, porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Aqui Paulo está dizendo que a autoridade dada por Deus para ele é para edificação dos santos e não para nossa destruição, não para sermos vítima de uma autoridade. Não é uma autoridade maldosa, mas uma autoridade abençoada no sentido de nos edificar. Vemos aqui que a autoridade dada a Paulo era para edificação, para bênção para nós. Continuando aqui, fala assim, ó, na igreja, Deus estabeleceu uma ordem. Os apóstolos em primeiro lugar, os quais ministram a palavra de Deus à igreja. Depois os presbíteros, diáconos e os santos. Essa linha de autoridade tem total relação com sua economia. Essa palavra aqui, economia, você vê que aí na página 143 antecede a palavra sua, que é com letra maiúscula, economia de Deus. E a palavra economia, no grego, significa cuidar da casa. Então, é uma forma de Deus cuidar da casa, do templo, vamos dizer, do corpo de Cristo, o separar das funções. Então, o assunto do nosso capítulo hoje é esse. É essa economia, esse cuidar da casa, essa organização que Deus estabeleceu para o nosso bem. E todo o sentido, o coração do capítulo está no final aqui dele. E a gente vai entender o porquê que isso acontece, porquê desse separar. Continuando aqui falando da economia, ó. Essa linha de autoridade tem total relação com sua economia, ou seja, pela ordem estabelecida por Deus. Podemos receber nossa porção de vida por meio da palavra dispensada para nós pela liderança, dada para nós pela liderança. Ir contra essa autoridade fatalmente implicará a interrupção do suprimento da vida divina. Então, faz parte dessa casa organizada, dessa casa cuidada, que é o corpo de Cristo, essa
linha de cuidado, de autoridade, tá bom? Deu para entender bem, né? Então, para concluir o nosso capítulo de hoje, a gente vai entender tudinho aqui agora, nesse final, a partir daí do... acho que o último parágrafo, não, penúltimo parágrafo, diz assim, ó. Nosso coração deve ser de submissão àqueles que o Senhor estabeleceu como autoridade na igreja. Deus está restabelecendo a ordem em nós. Nós que pela queda nos tornamos rebeldes, insubordinados, murmuradoras, cheias de problema, contrárias à vontade de Deus, por meio de Cristo fomos colocadas por Ele na igreja. Agora, nesse ambiente, estamos sendo curadas de toda rebelião, desobediência, queixa, conflito contra Deus, inimizade, e estamos sendo cada vez mais trabalhadas e refinadas para permanecer debaixo da autoridade divina. Nós viemos da queda cheia de vontade própria. Não queremos nos submeter, ainda mais que esse movimento feminista que tem hoje em dia. Nada a gente quer submeter a autoridade nenhuma. Eu nem vou entrar nessa questão. Mas a gente vem insubordinada, como diz aqui, ó, rebelde, murmuradora, cheia de problema, contrárias à vontade de Deus, fazendo só aquilo que a gente quer. Então, faz parte da queda, a gente vem com essas características. Então, quando a gente entra para a igreja, Deus nos coloca na igreja, debaixo dessas autoridades que representa Ele, para a gente se submeter e a gente quebrar essa coisa, sabe? Cooperar com o trabalhar de Deus. É lá que a gente vai aprender como foi muito difícil para mim ser criticada. Eu não aceitava críticas, eu não gostava de críticas, porque eu estava dando o meu melhor, eu não queria ser criticada. Hoje eu já entendo que a crítica, ela serve para eu crescer. Ela foi vista as falhas em mim, e com isso eu posso me consertar e melhorar. Então, e tudo isso a gente vai aprendendo ao longo dos anos. Ouvindo e aceitando a autoridade que Deus estabelece sobre nós. Então, todo o coração desse capítulo está aqui no final. Tudo que a gente tinha que entender. O amor e o cuidado de Deus, quando coloca a gente na igreja, como Ele colocou, para quebrar da gente tudo isso. Lembra da forja que eu falei na primeira gravação? Então, esse quebrar, esse martelar, esse tratar, esse purificar, faz parte também da gente se submeter às autoridades da igreja. A gente precisa estar enquadrada nisso para a gente aceitar o tratar de Deus em nós. A gente mudar, tirar da gente o que é insubordinação, ou conflitos, queixas e reclamação. E se eu me lembro bem como eu era antes de me converter. Eu questionava a autoridade, eu não respeitava, eu achava errado, eu questionava a chefe. Uma vez eu saí do emprego porque eu não aceitava a forma que a minha chefe fazia as coisas, assim, dirigia as coisas. Então, a gente vem mesmo com aquela coisa de confrontar. Só que depois que a gente entra na igreja, que a gente entende que Deus colocou a gente já vem sendo quebrada e tratada, então a gente já coopera mais, né, com as coisas de Deus. Então, à medida com que a gente tem mais dureza, é com mais dureza que a gente vai ser tratado. Então, se você for maleável, como a gente viu, flexível, então o Senhor vai trabalhar com a gente não vai sentir tanto o impacto desse tratar. Então, na próxima lição, a gente vai tratar o que acontece quando a gente não é obediente aos líderes. Então, hoje foi colocado que foi Deus que estabeleceu o quanto nós somos abençoadas, tratadas e construídas através disso. Mas depois a gente vai ver o que acontece quando a gente não obedece. É sério e grave. E é para o nosso melhor que o Senhor está tratando com a gente. Então, para terminar aqui,
tem uma pergunta, vamos ver o que diz essa pergunta para nós refletirmos. Tenho tido sentimentos de honra para com os irmãos que Deus estabeleceu como autoridade na minha igreja? Ou tenho desonrado os irmãos que estão à minha frente com críticas, julgamentos e acusações? Então, é uma coisa para a gente estar pensando, né? Para refletir como você tem sido. Você tem confrontado? Tem falado mal do seu líder com as pessoas? A forma como tem sido conduzida as situações, você tem contestado? Como que você tem sido? Não precisa me falar, é só para reflexão, né? Agora, a pergunta que eu quero deixar para a gente estar respondendo no nosso Zoom é: você entende o que isso causa em você? Essas autoridades? Você entende o efeito que essas autoridades podem fazer benéfico, uma coisa boa na sua vida? Você entendeu isso daí? Então a gente vai estar falando disso, tá bom? Na nossa reunião do Zoom a gente vai estar falando disso. Essa é a nossa aula de hoje, espero ter te abençoado. É um assunto bem sério, né? Por que não dizer até grave se a gente não cooperar? Mas muito bom, muito bênção da gente saber que Deus teve todo um cuidado para organizar essa economia dele, para colocar tudo em ordem e assim nos construir, porque é a vida na igreja que nos constrói. Lembra que a gente estudou? Então eu quero fazer mais uma oração. Como que tá o tempo aí, Esther? Dá tempo ainda. Então vamos fazer mais uma oração para a gente estar encerrando a aula de hoje, tá bom? Ó Deus poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, Senhor, por o Senhor ter instituído a igreja, instituído um local para a gente estar se reunindo como corpo de Cristo. E o Senhor estabeleceu as lideranças para trabalhar em nós, sabendo, Senhor, como nós chegaríamos, ó Deus. Quando o Senhor nos chamasse para o corpo, para essa vida com o Senhor, nós íamos ter tantas marcas, tantas coisas, e o Senhor queria nos tratar, o Senhor quis nos tratar e nos receber em amor. E o Senhor estabeleceu essas autoridades. Oh, Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelo seu cuidado, pela sua economia, pelo seu amor para conosco, Senhor, pelo seu investimento nas nossas vidas, ó Deus. Oh, Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nos ajuda, Pai, na próxima aula, para a gente estar se reunindo, Senhor, mais e mais, nos preparando para o próximo estudo, Deus. São tantas coisas a aprender e o Senhor tem trabalhado em nós. Obrigado, Jesus, pelo teu mover, pelo teu agir e por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Nós podemos dizer, Pai, com todo o coração e com todo agradecimento, até que o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãs? Fica na paz do Senhor Jesus.